Olá pessoal, nessa videoaula faremos da regra da composta, onde o que diz é o seguinte: composições de funções deriváveis é derivável, e ainda temos uma fórmula. Então, essa é a conhecida regra da cadeia, que diz o seguinte: se eu tenho uma Gzinho, que vai daqui, e uma Fzão de C para D para os reais, onde eu peço que essas duas funções possam derivar, então a gente pode compor essa função. Para quem se perde com domínio, o x vai para algum lugar e desse um lugar vai para outro lugar. Então eu apliquei primeiro a g no x, depois apliquei a f. Então no x primeiro apliquei a g, depois apliquei a f. Coloquei f maiúsculo e g minúsculo para tudo dar ok. Então, essa função nova aqui, que a gente cria por composição, é derivável e vale essa fórmula aqui. Essa fórmula, principalmente esse pedaço, normalmente é um confuso para quem vê pela primeira vez, mas a ideia é o seguinte: vamos supor que eu tenho uma f de x igual a x ao quadrado. Essa função é derivável, etc. Então ele cria uma nova função, que a gente chama função derivada, ou a derivada dela, que é igual a 2x. Ou seja, para cada x, nós associamos a derivada da f. Isso aqui faz sentido. Isso aqui é uma função, isso aqui é outra função. Então, quando nós temos uma função de A para B para os reais, no caso aqui eu deixo colocar C para D. C para D, eu crio uma nova função, se a f for derivável, de C para D, para os reais, em que para cada x nós associamos a sua derivada. Então, o que agora a gente vai fazer? Bem, se para cada x associamos uma função, então f' de 1, por exemplo, vamos voltar para o x ao quadrado. Então, f' igual a 2x. Então, o que nós temos? F' de 1 é igual a 2. F' de 17 é igual a 17 vezes 2, que é 34. F' num ponto A é igual a 2x. Então, ou seja, isso vale para qualquer A. Se eu trocar o A por g de x, isso aqui é igual a 2 vezes g de x. Então, o que a gente faz no fundo é como se fosse uma notação de composição, só que com a da função derivada. Então, essa é o que no fundo acontece. Antes de fazer um exemplo apropriado, só dar um esboço rápido da demonstração, que diz o seguinte: e quando eu boto demonstração é entre aspas, isso aqui não vai estar 100% rigoroso. Depois eu vou dizer aonde dá problema. Então, o que nós temos? Limite quando x tende a x0 de h de x menos h de x0 sobre x menos x0. Esse seria o meu h' de x0, que eu vou provar que existe. Então, isso aqui troca o h de x por f composta com g. Daqui, o que eu vou fazer? Multiplico por g de x. Aqui eu vou multiplicar e dividir por g de x menos g de x0. Passo para cá, e aqui eu reorganizo para cá. Tá? Essa expressão corta e fica exatamente essa. Daqui, eu vou usar que o limite do produto é o produto dos limites. Então, temos isso aqui. E temos isso aqui. Aqui não é nenhum problema, g' de x0. O problema mesmo vai estar aqui. Mas, o que a gente vai fazer, e não vai estar 100% certo isso, mas pelo menos dá uma ideia da demonstração, faço u igual a g de x. Então, quando u é igual a g de x, eu vou definir o 0 igual a g de x0. Então, quando u tende a g de x0, ou seja, quando u tende a u0, então a gente substitui todo mundo aqui. f de 1
menos f de u0 sobre u menos u0. Deixa eu colocar o zero. E aqui a gente sabe calcular, vezes g' de x0. Bem, essa aqui, por nossa definição, é f' de u0 vezes g' de x0. E isso aqui é tudo f' aplicada a g de x0 vezes g' de x0. O problema aqui que nós temos, que é essa passagem que é a duvidosa, acontece que eu não conheço muito bem o g de x. Pode acontecer de o g de x ficar igual a g de x0 muitas vezes. Então tem que ter um certo cuidado com esse ponto aqui. Pode ficar oscilando demais e ficar exatamente no g de x0. Toda hora ter um monte de pontos que vai ficar dando exatamente o mesmo valor de g de x0. Um dos exemplos, acho que bem clássico, é se o g de x for algo do tipo x vezes seno de 1 sobre x e se x for diferente de zero e zero se x for igual a zero. É uma função contínua, tudo derivável. Se eu ajeitar um pouquinho os expoentes também vai ser tudo derivável. Não quero entrar em tanta discussão, mas essa função existe o g' de zero. E o que acontece quando a gente faz o gráfico dela? Do seno de 1 sobre x, eu vou, em um certo sentido, eu vou acumulando demais. Por quê? O que eu estou fazendo é eu pegar o x igual a 1 sobre 2πk. Para qualquer k que eu tomar, vai tocando no zero. E, inclusive no zero. Então, toda vez que eu vou me aproximar do zero da g de x, eu vou ter sempre elementos tão próximos quanto eu queira aqui que se anulam. Então, essa substituição é perigosa. Não pode sempre fazer. Mas mesmo com esse perigo, ok, g' de 0 é 0, então acaba, em um certo sentido, resolvendo tudo. Mas é um pouco perigoso. Então essa demonstração está errada. Quando chegar na diferenciabilidade, de fato, vou dar uma demonstração precisa disso, sem grandes problemas, nada de usar definição, mas isso aqui pelo menos intui alguma coisa. Então, o exemplo clássico que a gente toma é o seguinte: h de x igual a seno de x ao quadrado. Esse é o exemplo que a gente vai fazer. Então, quem é a galinha? Então, a ideia que eu vou querer que vocês encarem é o seguinte: deriva por fora. Primeiro, qual é a primeira função que aparece? É o seno. Então, vai ser cosseno. Aplique o argumento. Agora, derive a partir de dentro. E a parte então é 2x vezes cosseno de x ao quadrado. Para quem duvida disso, coloca f de x igual a seno x. G de x igual a x ao quadrado. Então, nós temos que h é igual a f composta com g de x. F' é igual a cosseno x. Então, implica que f' de x ao quadrado, que é o que me interessa, que é o g de x, é igual a cosseno de x ao quadrado. Então, essa parte aqui é o f' aplicado a g de x, e essa aqui é a derivada da g. Então, a próxima aula vai ser exatamente a gente começar a fazer exemplos disso. A ideia é fazer muito exercício. Se não fizer exercício disso, não vai bem. É bom, quem está seguindo engenharia na faculdade tem que estar craque dessa regra. Eu vou dar alguns exemplos e vou explicar a velocidade que vocês têm que fazer essa conta, treinando 2 horas, 3 horas se for necessário.
Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.